Olá, Shalom. Deus te abençoe neste momento. Obrigado por participar desta reflexão, da qual eu preparo com muito carinho para você e para a sua família. Quero falar de um assunto que mexe com o nosso passado, presente e futuro. Eu me refiro à dádiva do perdão, ser perdoado e se sentir perdoado. Pedro faz uma pergunta para Jesus em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que seria 490 vezes. Talvez não a vida toda, mas talvez em um único dia, se necessário for. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus, aquilo que ele chama você para fazer parte, aquilo que ele oferece para você, que são coisas vindas do céu, o reino celestial, o reino dos céus, do qual Jesus Cristo é Senhor absoluto, Senhor de toda a terra, de todo o universo. Então ele fala que o reino dos céus é comparado com isto que ele vai dizer agora, com um Senhor que veio acertar as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Se fosse de prata, seria algo em torno de 100 milhões de dólares, talvez até um pouco mais. Se fosse ouro, algo em torno de 8 bilhões. Ou seja, a questão aqui não é o valor, mas o fato da dívida ser impagável. Assim como nós também devemos para Deus uma dívida que é impagável, ou seja, a dívida dos nossos pecados. Você não consegue pagar os seus pecados com sacrifício humano. Você não tem como pagar seus pecados com dinheiro, com valores, com propriedades, com bens. Você não tem como pagar os seus pecados fazendo caridade para as pessoas, ainda que fizesse a vida inteira. Porque os pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. O dia que Jesus morreu, se ofereceu por nossos pecados, a dívida estava sendo paga, a dívida é impagável, e isto é graça. Uma vez que o homem não tinha como pagar, assim como nós, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Até a família, pessoas, filhos, o cônjuge, as propriedades, os bens, tudo fosse vendido para pagar a dívida, que era impagável. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Não era verdade. Ainda que ele tivesse a boa intenção de querer pagar, a dívida era impagável e isto é o ponto. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A dívida era impagável. Não havia nada que aquele homem pudesse fazer para pagar a dívida. A nossa situação diante de Deus em pecado é a mesma. Não há nada que você possa fazer com suas mãos, com sua força, com sua saúde, com sua energia, que possa pagar a dívida. Então aquele servo teve uma ideia. Ele suplicou, ele implorou pelo perdão. Ele pediu perdão para o único que poderia perdoá-lo, caso fosse possível perdoar. Então aquele senhor, diz a palavra de Deus,
O Senhor, que representa Deus, e esse servo devedor, que representa cada um de nós, o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou. O que Deus tem para você, quando você busca o perdão, quando você se arrepende, se curva diante do Senhor, o único que pode te perdoar, então o tratamento que ele propõe para você, e por isso Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a essa parábola que ele está falando, a um senhor que tinha servos que lhe deviam muito, dívidas impagáveis, mas então o servo suplicou e o Senhor agiu, o tratou com compaixão e misericórdia. Meu Deus, nada pode ser mais importante para você neste mundo do que alcançar o perdão dos seus pecados diante daquele que é o único que pode verdadeiramente nos perdoar. Nada de sacrifícios humanos. Nada de sentir dor pensando que isso pode trazer perdão. Nada de praticar a caridade na expectativa de ser perdoado, porque não é assim que funciona. Eu e você só temos um caminho: nos curvar, humilhar e arrepender de todo o mal que nós fizemos e de todo o bem que nós nos recusamos a fazer. Talvez tenhamos que fazer esse tipo de súplica diariamente, confiando que aquele que detém o perdão contemplará você, não por seus méritos, não por merecimento, mas porque a graça de Deus, quando ela te abraça, ela propõe perdoar e amar você. E isso é transformador. O que eu desejo para você neste dia e todos os dias da sua vida é que você tenha este encontro com o perdão. Porque só isto pode gerar paz e deixar você no estado completo e absoluto de plena e perfeita paz que somente o Senhor Jesus pode te dar através do perdão. Se foi importante para você esse nosso assunto, compartilhe. Você pode ajudar e abençoar alguém que está precisando muito ouvir essa verdade. Eu continuo neste assunto na próxima reflexão. Se prepara. Deus te abençoe. Obrigado por ver o vídeo e por compartilhar. Até a próxima.